Olá, eu sou a Lai do Tramando Crochê e vim mostrar como pendurar a sua tapeçaria num suporte de madeira como esse aí, usando apenas pontos baixos. Inicialmente, estou com a minha tapeçaria aqui pronta, a linha já está inserida nela e também estou com o bastãozinho de madeira já cortado no tamanho correto. Vou iniciar regulando a altura do fio que está saindo do novelo para poder dar a altura do ponto baixo que eu vou fazer para poder prender a madeira no meu trabalho. E aí eu faço o ponto baixo, eu não faço nada além disso. Vamos fazer mais uma vez, mas antes, entre os pontos, eu coloco uma correntinha, porque eu acho que com a correntinha de separação fica mais bonito do que só colocar todos os pontos baixos em sequência. Então, correntinha feita, eu vou também saltar no meu trabalho um dos pontos, né? Um dos pontos de base. E aí, vou inserir a minha agulha no trabalho e passando a agulha por trás da madeira, eu vou puxar esse fio por dentro do buraquinho. E aí, vou dar a laçada e tirar ela da minha agulha. Um ponto baixo por cima da madeira. Mais um, né? Vou novamente fazer a correntinha para poder separar os pontos baixos. Feita a correntinha, vou também saltar um dos pontos de base lá no meu trabalho para poder dar esse espaçamento, inserir a agulha no próximo, laçar lá atrás e puxar por dentro esse fio. Vou tirar a laçada da minha agulha e em seguida a gente vai para a próxima correntinha. Dessa forma. Uma coisa fundamental de você prender a sua tapeçaria na madeira é você sempre segurar a madeira de forma a ela não sair do lugar que ela deve estar. Essa é a parte um pouco mais chata, né? Fazer o ponto é tranquilo, só tem que ter um controle de tensão por causa dessa questão. E aí, a madeira, ela pode acabar, sim, saindo um pouco para o lado. Então, toda vez que você vê que ela está saindo, você tem que voltar ela, você tem que colocar ela de volta no lugar, que lá no final ela já vai estar mais certinha e mais presa. Uma outra coisa importante de prender a tapeçaria no bastão de madeira é se atentar à altura que esse ponto vai ficar. Então, na hora que você inserir a agulha e for puxar, você tem que tomar cuidado para não puxar fio de mais ou fio de menos e prejudicar a altura de um dos seus pontos, deixando ele muito mais alto ou muito mais baixo que os demais. E se você faz isso, acaba que a sua fileira de correntinhas e pontos lá em cima, ela acaba serpenteando um pouco, ela não fica retinha e o trabalho fica um pouco feio. Então, é bom prestar bastante atenção à altura desse ponto que você está fazendo para poder evitar esse tipo de problema. Sobre o bastão, muitas pessoas me perguntam onde eu compro. E eu compro na Shopee. Se você pesquisar por vareta de pinos, você encontra vários, de várias formas diferentes. Eu compro de 1 metro, com 1 centímetro de diâmetro. 1 metro porque eu posso fazer tapeçarias de diversos tamanhos e eu vou serrando à medida que eu preciso. Também dá para você comprar já na medida que você vai precisar. E 1 centímetro de diâmetro é o que eu acho ideal para poder dar um acabamento bem bonito para as minhas tapeçarias. Uma outra coisa para se ficar atento é isso aqui que aconteceu. Eu fui puxar o ponto e eu vi que tinha ficado torto. Ficou um ponto que tinha girado. Então eu desfiz, voltei para o lado certo, o meu barbante, e aí eu refiz o ponto. Porque depois fica muito ruim para poder desfazer tudo e voltar e arrumar um ponto que está errado. Então, você tem que ficar sempre atento a tudo que acontecer, né? Se ficou na altura errada, já desfaz e arruma. Se ficou torto, você vai e conserta ele, tudo na hora. Porque depois é muito ruim, né? Depois que o trabalho tá praticamente pronto, você voltar para poder desfazer um erro lá do começo que você escolheu ignorar. Então, não ignora os erros e segue até o final fazendo o mais certinho que você conseguir. Durante todo o vídeo dá pra ver que eu tô segurando a agulha de um jeito meio estranho, né? Tô parando demais, o negócio tá truncado. E não se assuste se a madeira, ela oferecer uma tensão a mais do que você tá acostumado quando tá fazendo seu crochê, ponto em cima de ponto. Porque, de fato, ela modifica a tensão que a gente tem que ter. Tem que estar segurando muito firme pra ela não escapar e o seu trabalho ficar sempre igualzinho, bonitinho.
Já estamos nos encaminhando para o final da carreira. Esse que eu fiz foi o penúltimo ponto, vou dar a correntinha e vou fazer o último ponto baixo. Eu fecho ele normalmente e eu vou fazer para poder pendurar o trabalho com suporte de madeira no gancho na parede, uma fileira de correntinhas. Então, eu vou trabalhar normalmente em correntinha até dar uma altura que eu achar que funciona para poder pendurar o trabalho. Essa parte aí foi no olho mesmo. Lembrando de não deixar a fileira de correntinhas girar enquanto a gente está fazendo, porque isso prejudica muito o trabalho e não fica legal. Depois de acertar, né, uma última vez essas correntinhas, o próximo passo é prender a última das correntinhas no primeiro dos pontos baixos que eu fiz para poder prender a tapeçaria na madeira. Então, faço o ponto baixíssimo. Tô com um pouco de problema porque tá meio apertado. Mas faço o ponto baixíssimo, corto o excesso e aí essa sobra de fio eu vou fazer o arremate dela na parte de trás da tapeçaria. Então, eu passo por dentro, né, dou o nozinho para garantir que vai ficar bem firme e não vai soltar. E aí, aqui atrás, eu escondo ela na parte da borda do trabalho. E aí, vai ficar um arremate, assim, invisível e vai ficar bem segura a tapeçaria. Agora, ela já está pronta para pendurar. Se esse tutorial foi útil para você, peço que dê um like no vídeo, por favor. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder todos eles. E se você gostou muito mesmo, se inscreva no canal, por favor, que isso ajuda muito. E, bom, eu gosto bastante de crochê. Se você também gosta, a gente vai ter muita coisa para poder falar a respeito. E até a próxima.